I'm eager to share with you this evening the word which the Lord laid on my heart to give to you. Estou ansioso por partilhar com vocês a palavra que Deus colocou nesta noite para o meu coração. So let me ask you to turn in your Bibles to Luke 13, verses 10 to 21. Então eu peço que vocês abram suas Bíblias em Lucas 13, versículos 10 a 21. Lucas 13, 10 a 21. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhes, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não depende da manjedoura no sábado, o seu boi ou o seu jumento para levá-lo beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou em sua horta. E cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. I want to preach to you in this hour on the parable of the mustard seed. Eu quero pregar para vocês sobre a parábola do grão de mostarda. And the theme we'll examine on the basis of this parable is a biblical vision for the advancement of the kingdom of God. E o tema que nós queremos explorar é o avanço bíblico para o reino de Deus. If you have been a Christian for any time, se você é crente há algum tempo, you have probably been taught a view of prophecy that is basically pessimistic. Você provavelmente foi ensinado uma visão de profecias que é de tom pessimista. With regard to the prospects of the church in this age. Em termos da perspectiva do progresso da igreja nesta era. I was raised with such a view of prophecy. Eu cresci com uma visão destas de profecias. I know what it says. Eu sei o que diz. I've examined it biblically. Eu examinei biblicamente. I think it's fundamentally flawed. Eu creio que basicamente é fraude. And this is why I want to examine the parable of the mustard seed with you. E é por isso que eu quero examinar a parábola da semente de mostarda, do grão de mostarda com vocês. And what it teaches about a biblical vision for the advancement of the kingdom of E o God. que ela nos ensina sobre uma visão bíblica do avanço do reino de Deus. And I want to open up this theme from the parable under 5 headings. E eu quero descortinar esse tema sob 5 subtemas. We'll look at the subject of the parable, Nós vamos olhar o assunto da parábola, the symbolism of the parable, o simbolismo da parábola, the setting of the parable, o ambiente em que a parábola é proferida, the safeguarding of the parable, o que a parábola nos dá a palavra de alerta, and then finally the significance of the e por parable. fim o significado da parábola, a importância da parábola. Now, first of all, then, the subject of the parable. Primeiro, o assunto da parábola. It is Jesus' purpose in this parable to enlighten his disciples about the subject of the kingdom of God. O propósito de Jesus é iluminar o entendimento dos seus discípulos sobre o reino de Deus. Look at what he says in the beginning. Veja o que ele diz logo no princípio. What is the kingdom of God like? O que é o reino de Deus? A que se assemelha? And because this is how Jesus begins, E por ser assim que Jesus começa, we must begin our study by gaining at least a little appreciation of the meaning of these words, the kingdom of God. nós temos que começar o nosso estudo apreciando um pouquinho mais o significado desse termo reino de Deus. Many and large volumes have been written about this subject.
Muitos volumes de livros foram escritos acerca desse assunto, and I can provide you only a brief description of it tonight. e eu só posso dar para vocês uma breve descrição disto. I'm going to give you a somewhat lengthy definition Eu vou dar uma definição tanto comprida, and then go back through it and open up 5 brief points. e aí eu vou desmembrar isso em 5 pontos. First of all, then, the kingdom of God is the long prophesied reign of God. Primeiramente, o reino de Deus é o reino profetizado há muito tempo de Deus, Mightily present in the world fortemente presente no mundo, through the word of God, producing sons of God, através da palavra de Deus gerando filhos de Deus, intimately associated with the church of God, intimamente associada com a igreja de Deus and ultimately revealed in the return of Christ, e ultimamente revelada na volta de Cristo, the destruction of the wicked, na destruição dos ímpios and the glory of a resurrected world. e na glória de um mundo ressurreto. So first of all, I have said that the kingdom of God is long prophesied. Primeiramente, eu disse que o reino de Deus há muito tem sido profetizado. The coming of the kingdom is the very theme of Old Testament prophecy. A vinda do reino é o tema das profecias do Antigo Testamento. Isaiah 52:7. Isaías 52:7. How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, Quão amáveis são os pés daqueles que trazem as boas novas, who announces peace and brings good news of happiness, que anunciam a paz e as boas novas da alegria, who announces salvation and says to Zion, your God reigns. que anuncia a salvação e diz a Sião, teu Deus reina. Daniel 2:44 prophesies. Daniel 2:44 profetiza. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom, E nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino, which will never be que destroyed. jamais será destruído. And that kingdom will not be left for another people. E esse reino não será deixado para outro povo. It will crush and put an end to all these kingdoms. Ele esmagará, porá fim a todos esses outros reinos. But it will itself endure forever. Mas ele em si durará para sempre. One more witness. Uma outra testemunha, Daniel chapter 7 verses 13 and 14. Daniel 7, 13 e 14. I kept looking in the night visions, Continuei vendo nas visões noturnas que tinha, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming. e eis que entre as nuvens do céu, em semelhança de filho do homem estava vindo. And he came up to the Ancient of Days and was presented before him. E ele se aproximou do ancião de dias e foi apresentado diante dele. And to him was given dominion, glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and men of every language might serve him. E a ele foi dado o domínio, a glória, um reino, e de forma que as pessoas de todas as nações pudessem glorificá-lo. His dominion is an everlasting dominion, O domínio dele é para todo sempre, which will not pass away, que não passará. and his kingdom is one which will not be destroyed. E seu reino é um reino que jamais será destruído. Now, in the second place, I called in my definition, I called the kingdom of God the reign of God. Depois, na minha definição, eu chamei o reino de Deus o reinar de Deus. Look at Psalm 103 and verse 19, please. Salmo 103, versículo 19, por favor, vamos dar uma olhada. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Here we read that God's kingdom rules over all. Aqui nós lemos que o reino de Deus domina sobre tudo. And clearly here, when we think of kingdom, we're not to think of a land like the kingdom of England being the land of England. E aqui quando nós falamos de reino, nós não devemos pensar numa terra. Como por exemplo, quando falamos do reino da Inglaterra, nós automaticamente pensamos na terra da Inglaterra.
The kingdom here is not a land, but it's God himself reigning. O reino aqui não é uma terra, mas é o próprio reinar de Deus. The picture we should get in our minds when we think of God's kingdom is not a piece of real estate, Quando pensamos em reino de Deus, não deveríamos pensar numa propriedade. but in the Bible, the first thing that God's kingdom means is God's reign. Mas na Bíblia, reino de Deus primordialmente significa o reinar de Deus em si. The picture we should get in our mind is of a throne, O quadro que nos deveria vir à mente é de um trono. which is why the text says, God's throne is in the heavens, his kingdom rules over É all. por isso que o texto diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. In the third place, I said that the kingdom of God is present in the world right now E em terceiro lugar, eu disse que o reino de Deus está presente no mundo agora, through the word of God producing sons of God. através da palavra de Deus gerando filhos de Deus. And here I want you to turn to Matthew 13, E aqui eu peço que vocês abram em Mateus capítulo 13, which contains the 7 great parables of the kingdom told by Jesus on this occasion. texto que contém as 7 grandes parábolas do reino que foram contadas por Jesus nessa ocasião. A parallel version of the parable of the mustard seed is here in verse 31. Uma versão paralela dessa parábola do grão de mostarda está presente aqui no versículo 31. And the parables of the kingdom mutually interpret one another. E as parábolas do reino se interpretam mutuamente. And so I want you to notice that in these parables, the seed of the kingdom is identified as the word of God. E eu quero que vocês percebam que a semente nessas parábolas é identificada como sendo a palavra de Deus. But not just the word of God, Mas não apenas a palavra de Deus, but the word of God producing sons of God. mas a palavra de Deus gerando filhos de Deus. Look first of all at Matthew 13, verses 18 and 19. Olhem primeiramente em Mateus 13, 18 e 19. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Here the seed scattered by the sower is identified as the word of the kingdom. Aqui a semente espalhada é identificada como a palavra do reino. But look at verse 23. Mas veja o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Now here in a strange transition, E aqui numa transição até um tanto estranha, the word of God planted in the hearts of men a palavra de Deus implantada, semeada no coração humano, is the seed to produce sons of God. é a semente que gera filhos de Deus. So in this text, the seed is not just the word of God, but the sons of God created by the word of God. Então aqui a semente não é apenas a palavra de Deus em si, mas os filhos que foram produzidos e foram gerados pela palavra de Deus. And look then at verses 37 and 38. E aí os versículos 37 e 38. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. So it's crucial as we go along this evening Então é crucial para nós, à medida que progredirmos, that you remember that the kingdom of God is present in the world que os irmãos se recordem que o reino de Deus está presente no mundo through the preaching of the word of the kingdom, através do pregar da palavra do reino, which produces the sons of the kingdom. que gera filhos do reino. In the fourth place, I said that the kingdom of God is intimately associated with the church of God. Em quarto lugar, eu disse que o reino de Deus está intimamente associado com a igreja de Deus. Now, it is wrong simply to put an equal sign between the kingdom and the church. É errado, entretanto, nós colocarmos um sinal de igual entre reino de Deus e igreja de Deus. It is simplistic to say that the kingdom is the church. É simplista dizer que o reino é a igreja. But it's equally wrong to miss the intimate relationship between the kingdom and the church, Mas também é igualmente errado nós perdermos de vista a íntima relação entre reino de Deus e igreja. and this intimate relationship is underscored in the very first
two passages that mention the church in the New Testament. E essa ênfase é citada justamente nas duas primeiras passagens do Novo Testamento que citam a igreja. Look at Matthew chapter 16, verses 17 to 19. Vejam em Mateus 16, versículos 17 a 19. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. So Peter here, as one of the apostles, is identified as part of the foundation of the church. Então Pedro aqui, como um dos apóstolos, é identificado com o fundar da igreja, Because he proclaims the truth about Jesus Christ. porque ele proclama a verdade com relação a Jesus Cristo. But not only are the apostles the rock of the church, Mas não são apenas os apóstolos a rocha da igreja. to these very apostles who are the rock of the church A esses apóstolos que são alicerce, por assim dizer, da igreja, are given the keys of the kingdom. a eles é dada as chaves do reino. São dadas as chaves do reino. So the keys of the kingdom of God on earth Então as chaves do reino de Deus na terra are given to the universal church, são dados à igreja universal, built on the foundation of the apostles and prophets. que é edificada sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas. We won't turn to the second passage, Nós não vamos abrir na segunda passagem, but in Matthew 18, where we have the first mention of the local church, mas em Mateus 18, quando temos a primeira menção de igreja local, we learn that these very keys can be exercised by a local church when it disciplines someone. nós percebemos que o uso dessas chaves do reino pode ser feito pela igreja local quando ela disciplina alguém das suas fileiras. And so the lesson is this: Então a lição é a seguinte: there is an intimate relationship between the kingdom of God and the church of God. existe uma relação íntima entre o reino de Deus e a igreja de Deus. The authority of the kingdom of God, A autoridade da igreja de Deus, do reino de Deus, the presence of the kingdom of a God, presença do reino de Deus, is in the churches of God. está nas igrejas de Deus. In my last part of my definition, I say that there's a future dimension to the kingdom of God. E na minha última parte da definição eu disse que existe uma dimensão futura do reino de Deus. The kingdom of God is inaugurated in the church, O reino de Deus é inaugurado, por assim dizer, na igreja, and its life, e é vida, but it will e be a sua vida, revealed in a new way in the new age. mas ele será revelado de uma forma nova, numa era ainda por vir. When the king returns, Quando o rei voltar, when harvest comes, quando vier a colheita, when the wicked are judged, quando os ímpios forem julgados, and in the glory of God's people in a redeemed earth. e quando houver a glória de Deus num povo redimido aqui sobre a terra. And though we won't read the passage, E embora não voltemos para a passagem agora, you can see this in Matthew 13, verses 37 to 43. isso se encontra em Mateus 13, 37 a 43. In the second place, having seen the subject of the parable, Em segundo lugar, depois de termos visto o assunto da parábola, we come to the symbolism of the nós parable. queremos chegar ao simbolismo da parábola. The symbols Jesus uses are drawn from everyday life in Palestine, Os símbolos que Jesus usa são da vida comum da Palestina da época. The smallest of the common garden seeds in Palestine in the first century was the mustard seed. A menor semente existente no sistema de agricultura da Palestina da época de Jesus era o grão de mostarda. This is why Matthew 13:32 says that it is smaller than all other seeds. É por isso que Mateus 13, 22 diz que ela é a menor das sementes. And here's how you must think about this. Nós temos que pensar no assunto da seguinte forma: If you walked out to the garden shed of a family around Jerusalem, se você fosse até o jardim de uma família típica lá de Jerusalém,
that little shed which was on the edge of its garden plot, e houvesse ali um casebre que fica no final da propriedade, if you opened the old wooden door and went into that shed se você abrisse a porta daquele casebre que fica ali na propriedade, and went to the shelf where all the seeds were e kept, você fosse para as prateleiras onde eram guardadas as sementes, there might be 5 or 8 or 10 clay pots there with seeds in them. talvez houvesse 8 ou 10 jarros de barro ali com sementes diferentes. And when you looked at all those clay pots E ao olhar para aqueles jarros de barro and compared the seeds in each of the clay e pots, comparasse as sementes em cada um dos jarros de barro, you would see that the smallest seeds that the Jewish family would plant in its garden was the mustard seed. você identificaria imediatamente que a menor semente que uma família judia plantaria era o grão de mostarda. But the mustard seed was proverbial for its power to grow. Mas ao grão de mostarda, ele tinha um poder assim tremendo no seu potencial de crescimento. At planting time, it was the smallest of all the seeds. Quando ele era plantado, ele era a menor das sementes. But by the end of the summer, the plant which grew from it dominated the garden. Mas ao final do primeiro verão, aquela planta que nascia a partir daquela semente já estava dominando por sobre aquele jardim, Growing to heights of 8 or 10 or even 12 or 15 feet, chegando até alturas como 3 ou 4 ou 5 metros. so that it visibly dominated all the other plants of the garden. Então ela dominava por todas as demais plantas daquele jardim. And in the fall, when its branches became rigid, E quando no outono os seus ramos ficavam rígidos, secos, birds occasionally built nest in the mustard seed plant aí os passarinhos vinham e se alojavam fazendo seus ninhos naqueles galhos, because it was now the size of a small tree. porque agora já tinha o tamanho de uma pequena árvore. This is the symbolism of the parable. Este é o simbolismo da parábola. But how precisely is the kingdom of God like a mustard seed? Mas como precisamente o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda? I think Jesus indicates at least 3 ways in which the kingdom of God is like the mustard seed. Eu penso que Jesus indica pelo menos 3 formas que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. The kingdom of God is like the mustard seed, first, in that it appears as the smallest and most insignificant of things. O reino de Deus, ele é semelhante ao grão de mostarda na questão de ele parecer algo pequeno, bem pequeno, insignificante quase no seu início. At the beginning, it is smaller than all other seeds. No início, ele é menor do que todas as demais sementes. But in the second place, Mas em segundo lugar, the mustard seed has a marvelous power to grow. o grão de mostarda tem um poder maravilhoso de germinar e crescer And to increase. e aumentar de tamanho. We read of this particularly in Mark 4, verse 32. Nós lemos disso particularmente Marcos 4:32, que diz: Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Here the growth of the mustard seed is explained in 3 present tenses. Aqui o crescimento da semente de mostarda é explicado em 3 verbos que estão no verbo presente. It grows up, Cresce, it becomes larger, torna-se maior and it puts out large branches. e deita grandes ramos. The effect of these present tenses here O efeito desses verbos no tempo presente is like time-lapse photography. é como a fotografia que fotografa lapsos de tempo. You've seen those movies or videos Você já viu filmes, vídeos, in which a plant grows from a seed to a full-grown plant in 5 seconds. que em 5 segundos uma planta cresce da semente até a planta completamente crescida. And by using these 3 present tense continual verbs here, E ao usar esse presente contínuo nos 3 verbos aqui, Jesus gives us a verbal video
Jesus está nos presenteando com um vídeo verbal, digamos, showing us how the mustard seed grows, nos mostrando como cresce essa semente de mostarda and figuratively how the kingdom of God will grow. e figurativamente como o reino de Deus haverá de crescer. And the third way in which the mustard seed is like the kingdom of God is this. E a terceira forma em que o reino de Deus se assemelha ao grão de mostarda é o seguinte: Just as at the end, the mustard seed plant will dominate the garden, já crescida, a árvore dominará sobre o jardim, digamos. so in the end, the kingdom of God will dominate the world. Como o reino de Deus, ao final, dominará sobre o mundo. I can't take the time this evening to turn you to the passages, Não há tempo para nós olharmos para as passagens nesta noite, but Jesus borrows the imagery of the birds of the air from two Old Testament passages. mas Jesus busca a imagem desses pássaros, dessas aves que ele cita em dois textos do Antigo Testamento. Ezekiel 17 and Daniel 4. 17 or 7? It's 17. Okay. Ezequiel 17 e Daniel capítulo 4. Where the birds of the air picture the nations coming to rest in the branches of a great tree, which pictures a kingdom. Onde as aves do mundo todo vêm descansar numa grande árvore que é justamente a figura do reino. In Daniel 4, the birds of the air picture the nations, No Daniel 4, as aves do céu, elas simbolizam nações, building nest in the kingdom of Nebuchadnezzar. construindo ninhos no reino de Nabucodonosor. And in Ezekiel 17, birds of the air build their nest in the kingdom of God. E em Ezequiel 17, essas aves do céu, simbolizando nações, edificam os seus ninhos na árvore do reino de Deus. So in these figurative ways, Jesus pictures the coming of the nations under the dominion of the kingdom of God. Então, nestas passagens, nessa passagem que lemos, Jesus descreve de uma maneira figurativa as nações vindo a estar debaixo da influência do reino de Deus. And so Jesus prophesies here that the knowledge of the Lord proclaimed in the gospel of the kingdom Então, Jesus profetiza que o conhecimento de Deus proclamado no anúncio do evangelho do reino, will one day come to fill the world. um dia dominará a terra, tomará conta da terra. And thus the prophecy of Isaiah 11:9 shall be fulfilled. Então a profecia de Isaías 9 será cumprida, For the earth will be full of the knowledge of the Lord pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, as the waters cover the sea. assim como as águas cobrem o mar. Now I think in these three similarities, Então eu creio que nessas três similaridades, we have grasped the analogy between the mustard seed and the kingdom of God. nós conseguimos ter uma ideia da analogia entre o grão de mostarda e o reino de Deus. But if further confirmation is needed, Mas se houver necessidade de mais confirmação, the setting of this parable in the Gospel of Luke will confirm it. onde isto é inserido no Evangelho de Lucas, haverá de confirmar isso para nós. So turn back to the passage we read at the beginning, Então voltemos para aquele texto que lemos no princípio, Luke chapter 13. de Lucas 13. And here we come in the third place then to the setting of the parable. Então aqui nós nos encontramos no local da parábola, onde ela se encontra inserida. There is a pointed connection between the parable of the mustard seed and the context in the Gospel of Luke. Existe um ponto de contato bem íntimo entre a parábola do grão de mostarda e o contexto em que ela está inserida no Evangelho de Lucas. Notice how the parable of the mustard seed begins when Jesus tells it. Reparem como começa a parábola do grão de mostarda quando Jesus a profere. Therefore, he was saying. E dizia, em português it doesn't come out. Portanto dizia, seria a ideia. There is a conjunction here in the original language No original existe uma conjunção which ties the parable of the mustard seed que liga a parábola do grão de mostarda back to the incident of the healing of the woman in the synagogue. ao incidente da cura daquela mulher que nós lemos ali na sinagoga.
And so Jesus tells the parable of the mustard seed Então Jesus conta a parábola do grão de mostarda, because he thinks its truth has just been illustrated in the synagogue. porque ele entende que a verdade dessa parábola acabara de ser ilustrada ali na sinagoga. The incident in one of the synagogues on the Sabbath O incidente numa das sinagogas em pleno sábado provided a fitting introduction and clue to the meaning of the parable of the mustard seed. deu para a parábola do grão de mostarda uma boa palavra de apresentação. Ela se encaixou bem naquele contexto. And so we must ask, why is this the case? E nós temos que nos perguntar, por quê? Why does Jesus state this connection? Por que Jesus faz essa conexão? Well, the kingdom there first appears as the smallest and most insignificant of things. O reino ali, ele aparece, ou melhor, o grão de mostarda aparece ali como insignificante, muito pequeno. Nothing could have appeared more insignificant that morning in that synagogue than the appearance of Jesus. Nada poderia parecer mais insignificante, digamos, do que o aparecer de Jesus naquela sinagoga naquele sábado pela manhã. This former carpenter, Aquele ex-carpinteiro, this young rabbi jovem mestre from Galilee of the Gentiles, da Galileia dos gentios. no one could have seemed less like the Messiah of God. Ninguém poderia ter contemplado menos probabilidade de ver o Messias nele. And nothing could have seemed less like the entourage of the king E menos ainda poderiam contemplar a entrada do rei, o Messias, than the motley band of followers who entered the synagogue with him. do que aquele bando de seguidores que Jesus trazia com ele, que entrou também na sinagoga. Fishermen and tax collectors. Coletores de impostos, pescadores. So the kingdom appears first as the weakest of all things. Então o reino tem a aparência primeiro de algo muito fraco, bem frágil. But that day in that synagogue, the kingdom manifested a marvelous power to grow. Mas naquele dia na sinagoga o reino havia manifestado um tremendo poder de crescimento. The word of the kingdom in the mouth of Jesus had an astounding power. A palavra do reino nos lábios de Jesus teve um poder tremendo, An unseen potential. um potencial ainda jamais visto. Jesus' word on that day in that synagogue liberated one in bondage. As palavras de Jesus naquele dia libertaram uma mulher que vivia cativa. So that by Jesus' word, the woman bent over for so many years was straightened. De forma que as palavras proferidas de Jesus fizeram com que aquela mulher que se vivia encurvada durante muitos anos conseguisse ficar ereta novamente. A picture of how the word of God can liberate those in bondage. Uma figura de como a palavra de Deus liberta aqueles que estão em plena escravidão. But of course, Jesus always provoked opposition. Mas é claro, Jesus sempre provocava oposição. And one of the rulers rose to complain of his Sabbath violation. E levantou-se um dos principais ali da sinagoga, o chefe, indagando como ele fizera aquilo em pleno sábado. But Jesus responded to him, Mas Jesus respondeu a ele. and his words were convicting E as palavras de Jesus trouxeram grande convicção de pecado. and humiliated the enemies of Jesus and his E word. elas humilharam os inimigos de Jesus através do que Jesus disse. And we read in verse 17 of this. E nós lemos no versículo 17 a respeito desse resultado. Jesus' word put his adversaries to shame. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. But it did something else as well. Mas ela conseguiu um outro resultado. It excited those who loved Jesus Mas o povo se alegrava pelos gloriosos feitos de Jesus. Jesus' people rejoiced at all the glorious things that were being done by him. O povo que era de Jesus se alegrava por todos os feitos gloriosos realizados por Jesus. And so the word of the kingdom showed a great power. Então a palavra do reino demonstrava possuir grande poder To liberate those in bondage, para libertar os cativos,
to humiliate the enemies of the gospel, para humilhar os inimigos do Evangelho, to encourage Jesus' friends, para encorajar os amigos de Jesus and to excite their faith. e para excitar a sua fé. And there is something climactic now about the parable of the mustard seed. Mas existe um clímax ainda maior sobre a parábola do grão de mostarda ainda por ser vista. Therefore, Jesus said, Portanto, disse Jesus, versículo 18, what is the kingdom of God like? a que é semelhante o reino de Deus? This is what it's like, he says. Ela é semelhante ao seguinte, ele diz. What you've seen today in this synagogue. O que vocês viram hoje nesta sinagoga? In this synagogue, you've seen the kingdom appear as the weakest of all things in its appearance. Vocês viram o reino aparecer como se fosse a coisa mais fraca dentre todas. You've seen that it has an unseen potential, a hidden power. Vocês a viram como um poder indiscutível, mas que estava escondido. And what you have seen today, says Jesus, will always be the case. E Jesus disse, o que vocês viram hoje será sempre assim. The kingdom will always be like a mustard seed, O reino será sempre como um grão de mostarda, coming in apparent weakness, que vem em aparente fraqueza, surprising us with marvelous power. mas nos surpreendendo com tremendo poder. And finally, says Jesus, E finalmente de Jesus, finally, the message I preach, a mensagem que eu prego, myself and my despised followers, a mim mesmo, os meus desprezados seguidores, will rule the world. nós reinaremos sobre o mundo. The birds of the air Os pássaros do mundo will come and build their nest in this mustard plant. virão e se aninharão nesta árvore produzida pela semente, o grão de mostarda. That I am planting today. Esse grão que eu estou plantando hoje. But now we must come with those things in our mind Mas agora com essas coisas em mente, to the safeguarding of the parable. nós temos que chegar Safeguarding. It's protection from false interpretation. a proteção desta parábola contra a má interpretação. In order to properly apply this parable to ourselves, Para podermos aplicar essa parábola a nós mesmos, I must safeguard it from two serious errors that have come up in the history of its exposition. eu tenho que protegê-la contra dois erros que têm surgido em relação a esta exposição. The first error I want to deal with is what I call the pessimistic interpretation. E o primeiro erro que eu quero citar é a interpretação pessimista do texto. Many Bible teachers today Muitos professores de Bíblia hoje are so committed to their gloomy and pessimistic view of the church estão tão comprometidos com a visão tão embaçada, tão entristecida da realidade da igreja, that even from these parables they can get no encouragement. que mesmo dessas parábolas eles não obtêm encorajamento. Many expositors Muitos expositores see in the twin parables of the mustard seed and the leaven a prophecy of the progressive corruption of the professing Christian church. veem na duplicidade das parábolas, as parceiras, tanto a parábola do grão de mostarda, como também do que vem logo a seguir, que é do levedo, né, desculpem, não é o termo. Fermento, desculpem. As duas juntas como sendo uma progressão da corrupção da igreja e não de seu crescimento. They say that leaven points to an evil influence, Eles dizem que o fermento aponta para uma influência negativa. and if a vegetable becomes a tree, it's a monstrosity. Então, se um vegetal se torna uma árvore, é uma monstruosidade. Two things show how absurd this interpretation is. Duas coisas nos mostram como é absurda essa interpretação. Could Jesus really be saying the kingdom of God is like a progressively working evil influence? Jesus poderia estar dizendo que o reino de Deus é um reino que progressivamente cresce, mas a sua influência é progressivamente ruim, maligna?
Could Jesus be saying that the kingdom of God is like a monstrosity, a tree growing from a vegetable? Jesus poderia dizer que o reino de Deus é uma monstruosidade, uma árvore que cresceu a partir de um vegetal? I don't need to answer those questions for you, it's obvious. Eu não preciso responder as perguntas para vocês porque elas são óbvias. But the other reason that we cannot take that pessimistic interpretation Mas um outro motivo pelo qual nós não podemos admitir essa interpretação pessimista is the preceding context. é o contexto que nós acabamos de ver. The preceding context has not been about the progressive corruption of the church. O contexto não foi sobre o crescente corromper da igreja, It's been about the surprising power of the word of the kingdom in the mouth of Jesus. foi sobre o crescente miraculoso poder na boca do Senhor Jesus Cristo. It's been about the growing success of the gospel of the kingdom. Tem a ver com o crescente sucesso do evangelho do reino. And Jesus says there's an explicit connection between what happened in the synagogue that day and this parable. E Jesus diz que há uma conexão explícita entre o que aconteceu na parábola e o reino de Deus. It's impossible to think of an interpretation É impossível nós pensarmos numa interpretação which more completely misunderstands this parable que erra completamente ao analisar essa parábola, or frustrates its true ou application frustra a sua verdadeira aplicação, than this pessimistic do misinterpretation. que essa interpretação errada, pessimista. But there is another misinterpretation we must deal with. Mas há uma outra interpretação errada que temos que lidar com ela também. And I call this the overly optimistic misinterpretation. E eu chamo esta, em particular, a interpretação errada, que é excessivamente otimista. Now, don't get me wrong. Não me entendam mal. I believe that this parable is a great encouragement for the church. Eu creio que essa parábola é um grande encorajamento para a igreja. Should make us very optimistic for the church. Deveríamos ser muito otimistas em relação à igreja. But there is a school of interpretation Mas há uma escola de interpretação that says that this parable should make us optimistic for the world. que diz que nós deveríamos ser otimistas com relação ao mundo. Some interpreters think that this parable means that the gospel will triumph in the world. Alguns intérpretes dizem que essa parábola está dizendo que o evangelho triunfará no mundo Before Christ comes back, antes que Jesus volte, so that politically and externally and economically the Christianity will be triumphant in the world. de forma que politicamente, financeiramente, em todos os sentidos, o cristianismo será muito influente no mundo antes de Jesus voltar. Now, the response to this misinterpretation is found in the context of this parable in Matthew 13. A resposta que nós temos a essa interpretação ruim, nós encontramos também no contexto em Mateus 13. In Matthew 13, the parable of the sower precedes the parable of the mustard seed. Em Mateus 13, nós temos a parábola do semeador antecedendo a parábola do grão de mostarda. And you remember that the parable of the sower plainly teaches that there are four kinds of E soil. você se recorda que a parábola do semeador ensina claramente que há 4 tipos de solo. In one soil, the kingdom produces wonderful fruit. Num tipo de solo, o reino gera fruto maravilhoso. But in the other 3 soils, it does not meet with such an encouraging result. Mas nos outros 3 tipos de solo, o resultado não é tão encorajador assim. And so by the parable of the sower, Então, por causa da parábola do semeador, Jesus teaches that throughout this age, the gospel of the kingdom will meet with mixed results. nós podemos entender que Jesus está dizendo que o evangelho do reino será recebido com resultados divergentes, diferenciados. The other thing that's interesting about the context of the parable of the mustard seed in Matthew 13 is this. E a outra coisa ligada ao contexto da parábola do grão de mostarda em Mateus 13 é o seguinte. In Matthew 13, the parable of the tares surrounds the parable of the mustard seed. Em Mateus 13, a parábola do joio está ao redor da parábola do grão de mostarda. Jesus tells the parable of the tares,
Yes. Okay. Jesus profere a parábola sobre o joio, And then he tells the parable of the mustard seed. e aí ele conta a parábola do grão de mostarda, And then after the parable of the mustard seed, e depois da parábola do grão de mostarda, his disciples come and ask him the interpretation of the parable of the tares and wheat. aí os discípulos vêm pedir a Jesus a interpretação da parábola do joio e do trigo. And then Jesus gives them the interpretation. Jesus dá a interpretação para eles, And in the middle of this sandwich e no meio desse sanduíche is the parable of the mustard seed. encontra-se a parábola do grão de mostarda. But you say, why is that important? E aí você pergunta, por que isso é importante? Because the parable of the tares and wheat teaches us Porque a parábola do joio e do trigo nos ensina a crucial truth about the kingdom of God. uma verdade crucial acerca do reino de Deus. Look at Matthew 13 and verse 30. Veja Mateus 13, verso 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. And so Jesus teaches here that good does not pluck up evil before harvest, Aqui Jesus ensina que o bem, ele não anula o mal antes da colheita. neither does the evil seed overwhelm the good seed, Nem mesmo a semente maligna domina sobre a semente realmente que vingou. but both the good seed and the bad seed grow together until harvest. Mas tanto a boa semente como a má semente crescem até a colheita. And so the gospel seed, the gospel of the kingdom, will grow. Então a semente do reino, essa crescerá. It will prosper and triumph. Ela prosperará e triunfará. But this does not mean that all its enemies will be subdued before the end of the age. Mas isso não significa que todos os seus inimigos serão subjugados até o fim dos tempos. Evil will grow as well. O mal também crescerá. Evil men will grow worse and worse. Os homens malignos se tornarão cada vez piores. And the mystery of iniquity will continue to work. E o ministério da iniquidade continuará operando. So the growth of the seed, you understand, Então, o crescimento da semente, entendam os irmãos, never by itself produces harvest. jamais gera colheita por si só. In order to have harvest, Para que haja colheita, in order to have the final triumph of the kingdom of God, para ver o triunfo final do reino de Deus, you must have the intervention of the harvester. nós temos que ter a intervenção daquele que faz a colheita. The ultimate and unchallenged triumph of the kingdom of God O triunfo não desafiado do reino de Deus must wait till the return of the king in glory. precisa esperar necessariamente a volta do rei vindo da glória. And so we must guard against a pessimistic interpretation of the parable of the mustard Então nós seed. temos que ter cuidado com uma interpretação pessimista da parábola do grão de mostarda, But we must also guard against an overly optimistic interpretation mas nós of it. também temos que ter cuidado com uma interpretação mais do que otimista da parábola do grão de mostarda. But that brings us to our fifth and last point. Isso nos traz ao nosso quinto e último ponto. What is the significance of this parable for us? Qual é a importância dessa parábola para nós e seu significado? How should we apply to ourselves the biblical vision for the advancement of the kingdom of God contained in the parable of the mustard seed? Como é que nós deveríamos aplicar para nós mesmos o avançar do reino de Deus, do grão de mostarda, para a nossa realidade? I want to urge upon you briefly 4 perspectives, Eu quero rapidamente colocar 4 perspectivas para vocês, or 4 lessons. ou 4 lições que aprendemos. We learned, first of all, Primeiramente, aprendemos que that the kingdom of God will advance and finally triumph in the history of the world. o reino de Deus avançará, progredirá e finalmente triunfará na história do mundo. It will advance in this age. Ele avançará nesta época It will triumph in the age to come. e triunfará na época ainda, na era ainda por vir. But if it will advance in this age, Mas se tem que avançar nesta época, this means the increasingly powerful proclamation of the word of the kingdom
Isso significa um acréscimo, um crescer da proclamação poderosa da palavra do reino. This means that the gospel of the kingdom will continue to produce the sons of the kingdom. Isso significa que a pregação poderosa dessa palavra continuará gerando filhos do reino. And this means the building of the true and worldwide church of God. E isso significa o erigir, o edificar da verdadeira igreja de Deus no mundo. I was raised being told that the great days of the revivals were past. Eu cresci ouvindo falar que os grandes dias de reavivamento estavam no passado. And the professing church will only become more apostate. E que a igreja professa hoje só se tornaria mais apóstata. Well, the church does have violent enemies. A igreja tem inimigos fortes. And it has false sons within it. E ela tem filhos falsos dentro dos seus corredores. But in the parable of the mustard seed, Jesus promises that this evil will not corrupt the church finally. Mas Jesus promete na parábola do grão de mostarda que esse mal não corromperá a igreja no seu fim em si. The name of the king will endure forever. O nome do rei perdurará para sempre. The church will continue as the pillar and support of the truth. A igreja continuará como pilar, como sustentáculo da verdade. And so I do not believe there is no hope for the church. Então eu não creio não haver esperança para a igreja. I deny on the basis of the word of God that the great days of God's works are past. Eu não reconheço a menção de que os grandes dias da igreja de Deus ficaram no passado, e eu faço isso com base na palavra de Deus. I affirm the possibility that greater works than have ever been seen may yet come. Eu confirmo que maiores obras do que as que já foram feitas ainda estão por vir. Because the mustard seed must grow. Porque o grão de mostarda precisa crescer. Until the birds of the air nest in its branches. Até que as aves dos céus criem seus ninhos sobre os seus ramos. But this brings us to a second application. Mas isso nos traz uma segunda aplicação. The kingdom of God will advance and triumph through Christians like you and churches like those you represent. O reino de Deus avançará através de cristãos como vocês e de igrejas como as que vocês representam. Now it would be correct to say that no particular church is promised infallibly growth and advancement. O que precisamos dizer é que não há nenhuma igreja em particular que a ela é prometido crescimento que não para. It would be correct to say that. Seria correto dizer isso. But it would also be very insensitive to what Jesus wants us to learn from this parable. Mas seria muito insensível com relação ao que Jesus quer que aprendamos dessa parábola. Why did Jesus give this parable? Por que Jesus proferiu essa parábola? Did he give this parable to discourage us? Ele deu essa parábola para nos desanimar? Did he give this parable to make us pessimistic? Ele proferiu a parábola para que fôssemos pessimistas? No, he gave this parable to encourage us. Ele proferiu a parábola para nos encorajar. He gave this parable to encourage us to pray. Ele proferiu a palavra para nos encorajar a orar. And to labor for the advancement of the kingdom of God in our Para churches. batalharmos pelo avanço do reino de Deus nas nossas igrejas. He told us this parable to give us hope. Ele nos contou a parábola para nos dar esperança. To give us trust in the word of the kingdom. Para nos dar confiança na palavra do rei. To give us grace to preach that word in confidence. Para termos graça e pregarmos essa palavra com toda a confiança. It will not be easy. Não será fácil. And it will not be painless. Não será sem dor. There are no instant victories for the gospel. Não há vitórias instantâneas para o evangelho. The story of the church is always through many dangers, toils and snares. A história da igreja é sempre através de muitos perigos, muitas dores, muitas armadilhas pelas quais tem que passar. The more Satan fears God's word, Quanto mais os santos temerem a palavra de Deus, the more he will attack it. Quanto mais Satanás temer a palavra de Deus, mais ele a atacará. But what will sustain us in this fierce warfare? Mas o que é que nos susterá nessa batalha espiritual tremenda?
Only the biblical vision for the advancement of the kingdom of God taught in the parable of the mustard seed. Apenas o encorajamento da certeza do crescimento da igreja do Senhor ensinado na parábola do grão de mostarda. A third lesson. Uma terceira lição. The kingdom will advance and triumph in spite of its apparent weakness. O reino avançará e triunfará a despeito da sua aparente fraqueza. The terrible objection against all I am saying is this. A grande objeção que é levantada contra tudo que eu falei é o seguinte: You don't know, preacher, how weak I am. pregador, pastor, o senhor não sabe como eu sou fraco. You don't know how weak my church O is. senhor não sabe como a minha igreja é fraca. Listen to me. Ouçam-me. The whole point of the parable of the mustard seed is to answer just that objection. O objetivo da parábola do grão de mostarda é justamente suprir uma resposta a essa objeção. Nothing was smaller or weaker or more insignificant than the mustard seed. Nada era menor, mais insignificante, mais fraco do que o grão de mostarda. Yet in it was hidden a mighty power. Mas ainda assim, dentro desse grão havia escondido um poder tremendo. So in the knowledge of Christ, hidden in your hearts, Então, no conhecimento de Cristo escondido nos seus corações, so in the gospel of Christ preached in your churches, então no evangelho de Cristo pregado em suas igrejas, there is a mighty unseen potential. há um potencial tremendo ainda não visto. But that mighty power always coexists with weakness. E esse grande poder de Deus sempre coexiste com fraqueza. It always seems trivial. Ele sempre parece trivial. God's sons always look ordinary. Os filhos de Deus sempre têm uma aparência comum, ordinária. Yet in the word of God moving in them, Mas através da palavra de Deus que se move através desses servos, there is a mighty power. há um poder tremendo. This is so encouraging. Isso é tão encorajador. Your felt weakness A sua fraqueza bem sentida, is no bar to the operation of God in you. ela não é barreira para a operação de Deus em você. It's no bar to the operation of God's work in you, individual Christian. Ela não é barreira para o trabalhar de Deus em seu coração como crente, como indivíduo. It's no bar to the operation of God in your churches. Ela não é barreira para o operar de Deus na sua igreja. It teaches us something by way of warning. Ela nos ensina algo assim através do alerta que nos dá. We must always remember our weakness. Sempre precisamos lembrar da nossa fraqueza. We will always be weak. Sempre seremos fracos. And our greatest danger E o nosso grande perigo is when we forget that, é quando nos esquecemos disso. when we are no longer small in our own eyes. Quando nós não somos mais pequenos aos nossos próprios olhos. The day that we are no longer small in our own eyes Quando deixamos de ser pequenos aos nossos próprios olhos. is the beginning of the end for us. É o princípio do fim para nós. But we also learn something here about the gospel of Christ. Mas nós também aprendemos algo a respeito do Evangelho de Cristo. The parable of the mustard seed illustrates one of the great truths of the gospel. A parábola do reino de Deus ilustra uma grande verdade sobre o Evangelho. God's power may be present in outward insignificance. O poder de Deus pode estar presente na insignificância exterior. God's strength is always felt in weakness. A fortaleza de Deus, a força de Deus, o poder de Deus é sempre sentido através da fraqueza. It is when we are weak that we are É strong. quando somos fracos aí é que somos fortes. And it is when we feel ourselves to be ungodly that we may be justified. E é quando nós nos sentimos indignos, ímpios, que nós podemos ser justificados. Because we are always justified Porque sempre somos justificados when we believe in the God who justifies the ungodly. quando nós cremos num Deus que justifica aqueles que não são piedosos e tementes a Ele. True faith is born out of the womb of a deep sense of ungodliness. A verdadeira fé, ela nasce no ventre, por assim dizer, daquela convicção de indignidade que nós temos diante de Deus. But the gospel of Christ is this: Mas o Evangelho de Cristo é o seguinte:
Our felt ungodliness is no bar to our grasping the righteousness of God by faith. O sentir da nossa indignidade não é barreira para nós entendermos o milagre do poder de Deus operando em nós através de Cristo. I do not care how ungodly you are. Não me importa quão ímpio você seja. I do not care how ungodly you feel. Não me importa quão ímpio você se sinta, quão longe de Deus. That ungodliness Essa impiedade only prepares you só lhe prepara to grasp the righteousness of God. para se apoderar, para se tomar posse da justiça de Deus em Cristo. It does not bar you from it. Ela não impede você de obtê-la. And the last lesson is this. E a última lição é a seguinte: The kingdom of God will advance and triumph through the proclamation of the word of God. O reino de Deus avançará em triunfo através da proclamação da palavra de Deus. Where you find the preaching of the word, there you find the kingdom of God. Quando você vir a palavra de Deus sendo pregada, ali você encontra o reino de Deus. And that great truth has three applications. E essa grande verdade tem 3 aplicações. The life and ministry of the church must remain focused on the propagation of the truth of God. A vida e o vigor da igreja tem que ser mantidos vivos através da proclamação da verdade de Deus. If we want to expand our ministry, Se quisermos expandir o nosso ministério, we must expand the ways we propagate the truth of God. temos que expandir as formas de propagarmos a verdade de Deus. And a second application is this. Segunda aplicação: The secret of power in the local church is the preaching of the word of God. o segredo do poder na igreja local é a pregação da palavra de Deus. It is in the word of God that the reign of God is revealed in the church. É através da palavra de Deus que o reinar de Deus se revela presente na igreja. And finally, Finalmente, if our church life is to retain this focus on the word of the kingdom, se a nossa vida de igreja conseguir reter esse foco na mensagem do reino, we must maintain our confidence in the power of the truth of the kingdom. para que isso aconteça, nós temos que manter a nossa confiança no poder da verdade do Evangelho. Do reino. We must believe that the gospel can liberate captives. Nós temos que crer que o Evangelho é capaz de libertar cativos. We must believe that the gospel can humiliate God's enemies. Nós temos que crer que o Evangelho é capaz de humilhar os inimigos de Deus. We must believe that the gospel can create and sustain faith in Jesus' friends. Nós temos que crer que a palavra do reino é capaz de suster, de alegrar os filhos de Deus. It is only radical faith in the power of the gospel Apenas a fé radical no poder do Evangelho that will keep our church life focused on the gospel of the kingdom of God. fará com que nossas igrejas se mantenham focadas no Evangelho do reino de Deus. And may God grant that to us. E que Deus conceda isso a nós. Amen. Amém. Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you for the word of God. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. We thank you for its power. Te agradecemos pelo seu poder. We thank you for the promise of the Spirit to apply it to our hearts. Agradecemos-te pelo poder do Espírito ao aplicá-la ao nosso coração. And we come and pray that that Spirit might come and illumine hearts and minds. E nós pedimos que esse Espírito venha e ilumine corações e mentes, Encourage and create faith. encorajando e criando fé. And grant that your work in the world Concede que o teu operar no mundo, Senhor, might be furthered by its preaching. possa ser avançado, possa ser incrementado pela sua pregação. Continue with us, we pray. Continua conosco, nós oramos. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.